Depois de deixar o Vale do Catibau, eu continuei minha viagem pelo interior do Pernambuco com destino a Triunfo. Ao me aproximar da cidade, percebi uma coisa curiosa. A paisagem estava ficando muito diferente. E eu estava no sertão de Pernambuco. Nada daquilo parecia exatamente a que eu imaginava o que fosse o sertão. Havia montanhas, muito verde e principalmente um clima bem diferente. Essa região, cidade de Triunfo, fica localizada no sertão do Pajeú. A sua altitude ajuda a explicar boa parte dessa diferença. São mais de 1.000 metros acima do nível do mar no centro da cidade. E um clima muito mais ameno do que aquele normalmente associado ao sertão. E ainda tendo o Pico do Papagaio com 1.260 metros de altitude. Por isso o Triunfo tem esse apelido que combina perfeitamente com sua paisagem. O oásis do sertão. Eu vim para Triunfo sabendo que era uma cidade bonita, mas não imaginava que iria gostar tanto. A melhor parte foi perceber que em cada parada a viagem trazia uma surpresa sempre agradável, exceto a parte do final, o último episódio, depois eu conto, vamos deixar para lá, mas tornou-se indescritível. Há poucas horas estava numa seca de formações rochosas no Vale do Catibau. E agora encontrar aquela serra, aquele verde, aquele clima foi muito impactante. A cidade cresceu aproveitando justamente as condições naturais que a diferenciavam de outras áreas do sertão. Foi isso que dá esse impacto todo quando a gente chega aqui. Caminhando pelo centro, se vê a história escrita nas fachadas, igrejas, construções antigas e na própria maneira como a cidade se encaixa na serra e as pessoas especiais. Muito. Como o centro é compacto, as atrações estão próximas. A gente conhece tudo andando ali muito próximo. Você para fotografar, entra numa loja, conversar com alguém e quando percebe, passou muito mais tempo do que havia planejado para aquele passeio naquele centro. Há uma imagem que resume muito bem Triunfo: o lago. E ao lado dele o Teatro Guarani, principalmente quando a noite chega e as luzes se acendem, lindo, a paisagem ganha uma outra aparência. Esse teatro tem 104 anos, é um dos símbolos culturais de Triunfo e ajuda a explicar por que a cidade possui uma identidade tão forte. Apenas um prédio antigo, é parte da memória cultural da cidade. Você é uma cidade de produção de café, que veremos no próximo episódio. À noite fui a uma cafeteria, melhor localizada possível, estrategicamente montada ali, de onde é possível observar o lago e o Teatro Guarani iluminado. Além de impressionar durante o dia, Triunfo, para mim, impressiona também à noite. O clima é mais frio, as luzes, este lago, o teatro, as pessoas caminhando, tudo muito legal. Inúmeros restaurantes e bares, fantástico. Foi quando percebi que talvez uma noite não fosse suficiente para conhecer essa Triunfo tão encantadora. Essa foi uma das características
desta viagem que mais me surpreenderam. Eu tinha um roteiro, tinha lugares para visitar, tinha horários, mas em vários momentos o lugar me fazia esquecer o roteiro, a programação, planejamento, tudo. Essa visita, essa viagem foi uma delas que me deixou fora do planejamento. Mas cheguei para conhecer e já comecei a pensar em voltar e trazer amigos para conhecer, claro. Mas eu ainda não tinha conhecido a Triunfo que mais queria descobrir. A Triunfo rural, a Triunfo das estradas de terra, dos engenhos, das montanhas, das furnas, das histórias de gente que vive naquela região há décadas e que foi para lá que eu segui no dia seguinte. Vale a pena ver. Próximo episódio. Triunfo já tinha me conquistado pelo centro da cidade, pelo clima, pela paisagem, que tudo que eu vi aqui. Mas eu ainda descobriria, como descobri maravilhosamente, que talvez o maior encanto daquela cidade, para mim, estivesse fora dela, no entorno dela. No próximo episódio, vamos pegar a estrada novamente, mas não para tão longe, e conhecer uma Triunfo que muitos visitantes talvez nem imaginem que existe. É especial.